Queridos alunos do oitavo ano do Colégio Edificar, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Madison Martins, da disciplina de Geografia, e hoje nós vamos estar dando continuidade ao nosso conteúdo programático, agora falando do capítulo 7, que vai tratar sobre o continente americano. Lembrando que no nosso último vídeo nós finalizamos o capítulo 6, que era sobre globalização, e a gente viu como um elemento ou um ponto importante que a globalização nada mais seria do que um mundo em rede, articulado em rede, voltado para as questões políticas, né, econômicas, sociais, questão cultural, tudo entrelaçado, como a gente disse. Então, nós citamos como um dos pontos a questão dos hábitos e costumes, né, dos povos ou das sociedades, né, como a gente diz, e deu o destaque para a tendência de uma padronização cultural, que a gente deu o nome como homogeneização, né? A partir disso, nós destacamos a questão ambiental como um ponto importante no cenário, no atual cenário econômico, político, né? Porque em um mundo que a gente fala que é globalizado, onde as questões econômicas elas estão gritando, né? A gente sabe que alguns países querem se desenvolver a todo custo, e aqueles que estão, né, no patamar de desenvolvidos querem continuar ou se manter nesse patamar. Então, no caso, então, como é que fica a questão ambiental dentro dessa roupagem que a gente vive, né? E aí, por isso, a ideia dos protocolos para tentar minimizar os impactos causados aí pelo homem, né? Tentar conter um pouco dessa problemática, que eu diria. E a partir disso, a gente citou os protocolos, né? Principalmente aquele relacionado a Montreal, Kyoto, a própria Eco 92, né, que foram ali formas de tentar chamar atenção para a questão da degradação do meio ambiente, né? Até que ponto vale esse desenvolvimento forçado? Até que ponto é válido degradar o meio ambiente para ter esse desenvolvimento econômico, tá? E a partir disso nós citamos a essência do espaço globalizado. Então, quando a gente vem agora, a gente vai focar em um continente específico, que seria o americano. Então, a América no mapa mundi. O continente americano é o único caso de terras emersas no planeta que se estendem continuamente de polo a polo, com um pouco mais de 15 mil quilômetros na direção norte-sul, que vai do Oceano Ártico até próximo do continente Antártico, devido à sua extensão latitudinal e a outros fatores como relevo, clima, proximidade com o mar e entre outros, né? O território americano apresenta uma enorme diversidade de condições naturais. Isso aí é responsável principalmente pela questão de posição mesmo. Se nós formos ver, a gente vai ver que ele é um continente que é cortado pela linha do Equador, pelo Trópico de Câncer, Trópico de Capricórnio, né? Aí aparece associado lá na proximidade do extremo norte, Círculo Polar Antártico, e aí a gente consegue ver que é justamente por conta disso que ele vai ter umas condições naturais diversificadas, porque quando eu falei para vocês que a latitude ela influencia nessa questão climática é justamente por conta dessa abrangência. Quem está próximo da linha do Equador tem uma dinâmica climática diferenciada daquela que está próxima do Círculo Polar Ártico. Isso sem dúvida vocês sabem. Então, a questão climática aí ela vai ser um ponto determinante para a questão tanto da ocupação do território quanto para a questão da variação, por exemplo, de vegetações. Porque a gente sabe que a vegetação ela vai se adaptar ao clima, né? Enfim, possui uma grande superfície estimada em torno de 42 milhões de quilômetros quadrados, sendo o segundo continente em extensão territorial, ficando atrás apenas da Ásia. Sua privilegiada localização, que conta com a proximidade de vários oceanos
e as diferenças de tamanho de suas superfícies emersas nas regiões Norte, Centro e Sul são fundamentais para explicar diferenças naturais, tais como diversidade climática e biodiversidade. Né? Quando a gente fala aí dessa biodiversidade, diversidade de vida, né? Porque, como eu falei para vocês há pouco, se eu falo em variação climática, eu falo da variação de vegetação. E se tem variação de vegetação, provavelmente tem variação também da questão dos animais que eles estão inseridos. Então, é muito complexo aí falar dessa biodiversidade. E aqui nós temos uma imagem que está mostrando o continente como um todo, abrangendo desde o do Canadá ali, né, descendo até chegar na Argentina, né. Essa é a configuração que a gente tem do continente americano. Lembrando aí que quando a gente fala desse continente, a gente sabe que existe duas formas de regionalização, né, uma relacionada com a América anglo-saxônica e outro com a América Latina, que envolve um contexto histórico, e aquele outro que envolve a América do Norte, a América Central e a América do Sul. Tá? E aí a gente sabe que dentro desse processo tem distinções econômicas também. Quanto ao aspecto do seu relevo, a presença de altas montanhas, de extensas planícies e de planaltos assegura-lhe uma grande variedade de formas. No que se refere às condições climáticas, à disponibilidade de água e ao tipo de solo, esses fatores propiciam o desenvolvimento de uma grande variedade de espécies vegetais e animais. A divisão do espaço americano. A América é um conjunto que tem por características principais a diversidade e os contrastes. É conhecida por causa de sua grande variedade cultural e pelas diversas paisagens naturais. Com respeito aos contrastes, atrai especial atenção por apresentar as maiores diferenças de desenvolvimento econômico e social. De acordo com as suas características naturais, o território americano divide-se em 3 subcontinentes: América do Norte, América Central ou Insular, que é constituída aí pela questão das ilhas, né? E a América do Sul. Quando a gente está falando dessa questão de contraste econômico, é porque a gente sabe que no continente há muita desigualdade. Por exemplo, quando a gente vai associar os países ricos desenvolvidos, a gente sabe que na América tem, que é Estados Unidos e Canadá. Lembrando que Estados Unidos ele tem uma hegemonia mundial por ser o país dito mais desenvolvido e com um arsenal bélico, né, muito grande, enfim. E aí, quando a gente vai para a América Central, países muito pobres, América do Sul, mais países pobres e outros casos, países em desenvolvimento, e a gente consegue ver aí esse contraste, né, relacionado à população e à questão do desenvolvimento. Histórica e socialmente, o território americano é dividido em duas Américas: a Latina, onde se fala espanhol ou português devido ao processo de colonização, e a América anglo-saxônica, onde se falam os idiomas ingleses com predomínio da língua inglesa. E aí, quando eu falo da América anglo-saxônica, eu estou falando dos Estados Unidos e do Canadá, que são os dois únicos países desenvolvidos da América, né? E quando eu falo da América Latina, são todos aqueles países que vêm ali da configuração do México, pegando a América Central e a América do Sul, tá? Essa é a configuração quando a gente olha no sentido de América Latina e América anglo-saxônica. A respeito da América Latina, é importante salientar que sua colonização não foi realizada apenas por portugueses e por espanhóis. Para cá vieram também holandeses, franceses e ingleses, além de um considerável número de africanos que foram, no caso, capturados, né, foram escravizados e utilizados como mão de obra aqui no nosso país durante muito tempo, né? E aí, dentro do tópico, uma América ou várias Américas?
Os idiomas predominantes tanto na América anglo-saxônica como na América Latina, apesar de desfazer distintas, né, não as tornam diferentes no sentido de desigualdade. Aqui a gente faz só um ponto que é para relembrar de novo a dinâmica do sistema capitalista, né? Se a gente fala aí que a América ela é um continente bem eh, complexo, a gente tem que associar várias questões. E a questão da desigualdade ela vai se fazer presente nesse continente. Como eu disse, não é porque um país é rico e desenvolvido que não vai ter desigualdade social. Tem, mas em menor escala. Então, quando a gente vai comparar aí esses índices, obviamente que eles vão ser discrepantes, né? Porque a dinâmica econômica de cada país ela é diferente. Então, o aspecto socioeconômico é determinante na atual classificação dos países em centrais, periféricos e semiperiféricos. É principalmente nesse sentido que os países da América são diferentes em seus diversos níveis de desenvolvimento econômico. É isso que a gente está falando. Por exemplo, os Estados Unidos e o Canadá são ricos e desenvolvidos, né, no caso ditos centrais, ao passo que os países que compõem a América Latina são subdesenvolvidos, periféricos, com exceção do México, do Brasil, Chile e da Argentina, que se encontram em processo de desenvolvimento, integrando o grupo de países considerados semi-periféricos. Essas desigualdades socioeconômicas e de qualidade de vida populacional do continente americano permitem a existência de Américas muito diferentes. Primeiro, a América desenvolvida formada por países industrializados que contam com um elevado produto interno bruto, né, per capita, e com um importante nível técnico e de equipamentos em infraestrutura, transporte, meios de comunicação, geração de energia, saneamento básico, máquinas, etc. E aqui a gente faz um ponto que são esses países ditos desenvolvidos que iniciaram o processo industrial. E a gente sabe que hoje a relação é essa, né? Esses países, eles fazem parcerias econômicas com países subdesenvolvidos. Esses países subdesenvolvidos, por sua vez, exportam sua matéria-prima ali num preço barato. Dentro desses países, dos países desenvolvidos, pelo fato deles terem o maior arsenal voltado para essa questão do equipamento e infraestrutura, né? Eles fazem a produção ali, né, que são ditos aqueles produtos de ponta e são comercializados depois para o mundo todo. E esses países ditos pobres acabam comprando esses produtos num preço muito elevado, tá? Então essa daí é uma das características desses países desenvolvidos, em detrimento, né, que os países que apresentam características inferiores, com baixo e médio PIB, que possuem dívidas externas e que boa parte de sua população não tem infraestrutura adequada e passam necessidades, tá? Isso é uma característica bem forte aí. Colonização, de povoamento e de exploração. E aqui a gente chega no ponto chave quando a gente está falando da América, né? Porque se a gente quer entender por que Estados Unidos e Canadá têm uma constituição econômica diferenciada dos demais países, é por conta do processo histórico e de formação também. Então, chama-se de América Anglo-Saxônica o conjunto de países, sendo eles Canadá e Estados Unidos, que foram colonizados por países de origem saxônica, denominação dada aos habitantes da Inglaterra. Pode-se entender que a América Anglo-Saxônica desenvolveu um modelo de colonização diferente dos demais países da América, a colonização de povoamento. As metrópoles incentivavam a fixação permanente e o desenvolvimento da colônia. Tá? Grandes contingentes populacionais migraram da Europa, movidos principalmente pelos problemas sociais, econômicos e religiosos de seu país de origem e pela grande expectativa de prosperidade nessa nova terra. Os migrantes que vieram para esse novo mundo tinham como objetivo construir um novo lar, criando infraestruturas que pudessem dar suporte ao desenvolvimento. Então, só aí a gente já tem um ponto-chave. Canadá e Estados Unidos, eles sofreram um processo de colonização e de povoamento, né?
povoamento. Dessa forma, nesses territórios houve um grande desenvolvimento mercantil e manufatureiro, que criou cidades, estradas, entre outras estruturas necessárias ao desenvolvimento manufatureiro e, posteriormente, industrial. Isso fez com que esses países ganhassem autonomia política e econômica, que mais tarde lhes garantiu a independência. Estados Unidos e Canadá se desenvolveram rapidamente, tornando-se grandes potências econômicas e militares. Ambas as potências têm forte desenvolvimento industrial, com alto emprego de tecnologia e uma economia bastante diversificada. Quando eu falo dessa questão do alto emprego de tecnologia, que a gente sabe que esses países, eles de fato, eles invertem, né, em saúde, educação, saneamento básico. Eles veem até esses 3 pontos aí como áreas estratégicas. Então, quando a gente fala aí de educação, a gente fala também que a ciência, tecnologia, elas entram nesse sentido, tá? Há um investimento nesse sentido. A colonização da América Latina, no caso, ela foi diferente da que se deu na América Anglo-Saxônica, que é justamente Estados Unidos e Canadá. Enquanto nesses 2 países lá, eles sofreram o processo de colonização, né, de povoamento, aí no caso na América Latina prevaleceu o que chamamos de colônia, no caso Estados Unidos e Canadá, nesta prevaleceu os chamados colônias de povoamento, ao passo que na América Latina predominam as colônias de exploração. Nas colônias de exploração, nas colônias de exploração, que foram o tipo de colonização dominante no século XVI ao século XVIII, a colônia deveria ser organizada para atender aos interesses econômicos da metrópole. As metrópoles colonizadoras utilizavam suas colônias para aumentar suas próprias riquezas, não importando a riqueza ou bem-estar dos povos colonizados. A função das colônias, portanto, era fornecer a baixos preços bens primários, produtos minerais ou gêneros agrícolas como açúcar, ouro, prata, diamante, madeira, entre outros. Para isso, escravizaram, né, o indígena e especialmente o negro africano, ambos usados como mão de obra barata. E aqui, para finalizar, eu fiz só um quadro para a gente ver as principais distinções entre as colônias de exploração e as colônias de povoamento. O que prevaleceu em cada uma? Então, dentro das colônias de exploração, aparece associado a produção agrícola em grandes propriedades, né, para exportação. Já nas colônias de povoamento, era em pequena escala. Né? Não era, os produtos produzidos eles eram para consumo interno e não para exportação. Nas colônias de exploração, existia o trabalho escravo, né, associado aos indígenas, né, índios ou negros. Já nas colônias de povoamento, o trabalho era livre, assalariado. Nas colônias de exploração, existia a ideia da monocultura. E nas colônias de povoamento, policultura. E no caso, na atualidade, essas antigas colônias de exploração, hoje aparece a ideia dos países pobres e as colônias de povoamento, os países ricos. E essa é uma relação que ficou bem clara aí na história para a gente, tá bom? Qualquer dúvida eu estou disponível e na próxima aula a gente continua com mais informações. Até a próxima.